Por mais que nos aproximemos de Marte, nunca o tocaremos. E ficaremos bravos por isso. E o Senhor sabe o que vamos fazer? Vamos despedaçá-lo, arrancar sua pele e transformá-lo, à nossa imagem e semelhança. Eu li as Crônicas Marcianas. O livro As Crônicas Marcianas foi escrito por Ray Bradbury e foi publicado nos Estados Unidos em 1950. É uma coletânea de contos que vão narrar desde as primeiras expedições a chegarem a Marte até a colonização do planeta vermelho. Uma particularidade sobre as Crônicas Marcianas é que muitos desses contos eles já haviam sido publicados anteriormente em revistas dos Estados Unidos, no finalzinho da década de 40. Em 1950, os contos eles foram reunidos em um livro, juntamente com algumas histórias inéditas. E assim, saiu a primeira edição de As Crônicas Marcianas. O curioso é que, com o passar dos anos, à medida que outras edições iam sendo lançadas, alguns contos foram acrescentados ou mesmo substituídos do material original. Então, dependendo da edição que você possua de As Crônicas Marcianas, os contos podem variar. Isso até soa um pouco caótico, mas na verdade esses contos eles foram organizados de maneira bem cuidadosa. Por exemplo, eles foram dispostos em ordem cronológica. Então nós temos uma espécie de registro, de diário do planeta Marte, desde o ano de 1999 até 2026. São 26 contos e eles me impressionaram principalmente pela diversidade que eles apresentam em relação ao tom, ao clima da história. Para exemplificar isso, eu queria contar para vocês sobre 3 desses contos. Eles são bem do comecinho do livro e são praticamente sequenciais. As narrativas elas tratam, respectivamente, da segunda, da terceira e da quarta expedição a aterrissar com sucesso no planeta Marte. O primeiro dos contos que eu queria falar para vocês se chama Os Homens da Terra. Os astronautas terráqueos eles chegam a Marte esperando serem ovacionados em praça pública, eles querem o aplauso da multidão, da população marciana. Mas os marcianos eles simplesmente não conseguem acreditar que eles realmente vieram do planeta Terra e acabam internando os astronautas em um hospício. Então esse conto ele possui um tom de humor muito forte, um humor um pouco negro, uma escrita meio ácida, mas ainda assim provoca o riso no leitor. O segundo conto se chama A Terceira Expedição, e ele poderia estar tranquilamente e com méritos em uma antologia de contos de terror. Dessa vez, os astronautas eles chegam a Marte e ao invés de eles encontrarem cidades marcianas, eles se deparam com lugares da sua infância. Não só isso, mas eles começam a encontrar vários amigos, parentes já falecidos. É uma história bem perturbadora. E o terceiro conto se chama E a Lua Continua Brilhando. É o meu conto favorito de todo o livro. Nessa história, um dos personagens, um dos astronautas, ele vai questionar a legitimidade da ocupação de Marte pelo planeta Terra. O que nós estamos fazendo lá e qual vai ser o impacto da nossa presença na cultura marciana. Essa é uma reflexão bem recorrente ao longo de As Crônicas Marcianas. Nós somos comparados a enxames de gafanhoto, destruindo tudo ao redor, principalmente aquilo que a gente não consegue explicar ou compreender. Então, com esses 3 contos, eu acho que já dá para notar como as histórias são diferentes entre si. Elas constroem um mesmo universo, fazem parte de uma mesma mitologia, mas possuem humores bem diversos. Ainda falando sobre a estrutura do livro, as opções do autor, é interessante notar que dos 26 contos, apenas 2 apresentam a perspectiva dos marcianos, ou seja, o povo conquistado, dominado, quase não tem a oportunidade de expor o seu ponto de vista. E é assim que geralmente acontece, Os vencedores, eles ganham o direito de contar a história, de determinar a versão oficial da história. Uma outra coisa que eu preciso citar é que quanto mais a gente avança na leitura de As Crônicas Marcianas, mais sombrio vai parecendo o futuro da humanidade. O autor ele cria narrativas bem pessimistas. Nós somos capazes de construir foguetes, mas a gente ainda peca no mais fundamental. Nós não conseguimos compreender o outro, aceitar a diversidade, a divergência. E por mais que a gente tente uma fuga para um outro planeta, um recomeço,
nós vamos acabar levando com a gente todos os nossos preconceitos, os nossos problemas. Esse livro ele foi escrito no período da Guerra Fria, em que todo mundo tinha um verdadeiro pavor de uma terceira guerra mundial, uma guerra atômica. E o autor ele vai questionar justamente isso. Como nós permitimos a existência de armas com esse poder de destruição? É completamente surreal, absurdo, que a extinção da nossa espécie seja provocada por nós mesmos. Então os marcianos não são de forma alguma a verdadeira ameaça. A gente está lidando com algo muito mais terrível, mais assustador. Eu adorei esse livro, a escrita do autor, fiquei muito impressionada. As Crônicas Marcianas foi indicado por um amigo meu, Juliano. Ele tem um canal aqui no YouTube chamado Li Gostei. O link do canal do Juliano vai estar aqui na descrição do vídeo. O Juliano ele adora livros de ficção científica, ele tem um bocado de coisas bacanas para indicar. E Juliano, sério, que livro sensacional! Eu adorei todos os contos, recomendo muito. Abraços e até a próxima!